começar a Sextou na Quarentena, segunda parte. Hoje é sábado, mas foi o dia que deu pra gente fazer, se encontrar com o Alexandre Lino, ator, diretor, produtor. Tá lançando o Artista Empreendedor pelo Rio de Janeiro, lá pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro. Então a gente vai para a segunda parte. Ele estava falando da questão da... Fala aí, grande. Estava falando da questão... Fala, Fernando. Da questão da migração dos nordestinos para São Paulo, Rio de Janeiro, e ele montando os projetos dele em cima disso. E ele agora vai começar a falar sobre o Porteiro, que é um projeto que ele fez em cima dessa migração nordestina. É um projeto muito vencedor, aí já rodou em vários veículos, já do teatro, agora faz algumas lives, enfim. É um multiartista, estou esperando ele voltar para a gente continuar nosso papo. Muito bacana. Um artista completo. Muito bom produtor. É muito boa essa live porque é um produtor da sua própria carreira, né? Não fica esperando as coisas acontecerem para ele. Vamos lá, esperando. Vamos, lindo. Chegou. Vou chamar ele. Vou chamá-lo. Chama ele. E aí, voltamos? Voltamos. Vai, segue lá no Porteiro, que você ia chegar no Porteiro. Exatamente. E então o Porteiro, cara, foi a chave, assim. Esse personagem foi um personagem que é um personagem que me persegue muito, né? Até hoje, imagina. Olha a cara aqui, olha o shape. Olha o shape, olha o shape. E com esse bigode acabou, amigo, acabou. Não tem pra onde. Então, assim, eu já fiz... esse bigode lá na Record, tudo bem? O personagem tinha esse lugar também do bigode? Tinha. Eu fico sempre muito receoso quando alguém me convida para algum trabalho de me pedirem para tirar o bigode, né? Porque juro, porque assim, o que eu trabalhei com esse por conta do bigode é uma coisa, assim. Ontem eu estava postando uma coisinha de 70 anos da televisão, não sei o que e tal. E parece brincadeira, mas só 7 anos da minha vida eu dediquei à produção de arte, né? Então são 7 anos na produção de arte, mas tantos outros anos eu já trabalhei um bocado em televisão na minha vida também. E aí eu fui postar umas coisinhas minhas como ator, né? Digo, vou escolher umas fotos bacanas aqui, fazer uma colagem. Todas as coisas que, pelo menos as que eu escolhi, tudo tem bigode. Eu falei, cara, no dia que eu tirar esse bigode, eu não trabalho mais em televisão, né, velho? Acabou, né? E aí toda vez, quando eu fui fazer agora a novela A Moça Igual na Record, o visagista ainda olhou assim, sabe, tipo, vamos tirar esse bigode, não sei o quê. Eu falei, jura? É sério mesmo? Ele falou, não. Eu falei, não, ele falou, mas olha, você não tinha feito uma novela há pouco agora que você estava de bigode também? Eu falei, mas eu estava de óculos. A sorte é que eu estava de óculos, cara. Aí mostrei pra ele que tinha sido, né, que eu tinha feito uma anterior, que era Óculos da Terra. Eu mostrei pra ele, olha, mas aqui era outra onda, eu estava de óculos. E aí ele viu o cabelo e eu falei, bom, então tudo bem, então vamos afinar um pouco esse bigode, vamos mexer no cabelo. Tá valendo. Aí... Isso aqui é patrimônio, não toca. Salvou minha vida. Isso foi bom. Deu de cafajeste mesmo. Eu tinha óculos, deixa o bigode. Hoje já tinha. Nós tinha um óculos. Deixa quieto. Pô. E aí, o Porteiro, cara, por conta dessas características muito claras e nordestinas, esses traços muito evidentes, houve uma sucessão. Então, eu já fiz o Porteiro numa campanha publicitária grande aí para São Paulo, inclusive, isso há alguns anos atrás, como Porteiro, então impressa, TV, um monte de coisa. Fiz no cinema, mais de uma vez, mas a mais recente foi num filme do Paulo Fontinelli, chamado Apaixonados, o filme que funcionou muito bem, e foi o Paulo que acabou sugerindo para a gente fazer um outro trabalho juntos. E fiz na televisão, fiz no seriado A Cara do Pai, na Globo, enfim, que aí foi uma coisa mais longa, mais extensa, mas fiz também participações, etc e tal. Então, o Porteiro estava ali. O Porteiro era
Nossa, isso é muito Kaufman. O mesmo porteiro, era o mesmo porteiro para todos esses lugares que você fez aí? Aí é que pega, meu amigo. Aí é que Porque pega. isso é Vou te contar. interessante, hein? Uma personagem que caminha por todos os lugares, assim, todos os filmes, vai pro teatro. A personagem é a mais importante, né? Nossa, nossa. Mas aí, qual é a questão? Olha isso. Eu fiz essa história aí. O Paulo Fontinelli, que foi o autor e o roteirista, o diretor e roteirista do filme Apaixonados, onde eu fazia um porteiro. E aí, o Paulo chegou e eu falei, cara, qual vai ser o meu novo trabalho no teatro com essa investigação da migração nordestina? Cara, parecia óbvio, não foi óbvio. Ele viu um tempo até falar, cara, vou mergulhar no universo dos porteiros. Tiro, fui atrás, mais uma vez, pesquisa de campo, etc e tal. Aí convidei o Paulo Fontinelli, que tinha me dirigido no filme, que tinha trocado uma bola muito legal. Mas aí é que vem a grande armadilha, amigo. Eu já tinha passado pelo porteiro da Cara do Pai, já tinha passado pelo porteiro do filme Apaixonados, Então, pelo da publicidade. Quando eu vou para a sala de ensaio, com o material todo que a gente tinha coletado de entrevista, e o Paulo começou a criar dramaturgia, etc e tal, e eu começo a esmiuçar os primeiros movimentos, as primeiras falas e ensaiar. O Paulo, aí eu comecei a encontrar algum lugar de desconforto, de como. Eu falei, mas como? Mas não é a mesma coisa? E aí o Paulo chegou para mim e falou, Lino, não é a mesma coisa. Primeiro que você está no teatro agora. Né? Ou seja, o lugar é outro, né? Assim, a respiração ela já modifica, né? O meu corpo ele já obedece um outro tipo de comando, né? Ou seja, já é uma começamos a outra modificar. arquitetura. É uma outra. O contato com a arquitetura é completamente diferente. Muda o personagem. Exatamente. E isso influencia demais. Ou seja, os outros três que eu tinha passado tinham sido pelo audiovisual. Ou Sim. seja, de certo modo, ali sim, uma coisa dialoga com a outra, muito mais fácil, né? Mesmo que o cinema tenha uma pequena diferença entre a televisão, mas, enfim, eles caminham de alguma maneira de forma similar. Cara, e aí houve aquele conflito inicial, e aí achando que aquilo não iria funcionar muito bem, e era solo, né? Falei, putz, ainda tem mais isso, que é mais um solo. Eu falei, putz, e agora? E aí foi, cara, aí eu abracei, aí eu me envolvi cada vez mais com os porteiros, aí criei uma cadeia de amizade mesmo com os porteiros, que mantenho até hoje, então, foi muito legal isso, e hoje no Brasil inteiro, né, assim, quase, né, eu passei por 7 estados mais o Distrito Federal, então essas pessoas falam comigo sempre, porque eu mantenho alimentando essas pílulas do porteiro na Sim. internet e tal, então são caras que falam comigo o tempo todo. E aí, cara, foi um presente, né? Porque o porteiro, ele rendeu, ele funcionou agora nessa quarentena também, porque eu fiquei na dúvida do que eu colocaria, né? Aí minha questão de empreendedor, o que eu faço com o meu material? Meu material digital, algumas coisas me interessariam colocar à disposição, mas enfim. Eu falei, cara, eu quero monetizar, eu preciso monetizar isso. Isso é meu Sim. trabalho, né? Eu não quero simplesmente abrir todo o meu material digital gratuitamente e achar que é interessante, sim, essa troca com o público, né? E ofertar isso de alguma maneira. Mas no primeiro instante foi o impulso de todo mundo, né? Foi começar a soltar as peças filmadas, né? Esse foi o primeiro impulso no geral. Eu Sim. falei, não, peraí, calma, vamos devagar. Aí eu abri uma primeira peça por um período específico, aí deixei lá. Sim. Aí experimentei um contato e depois bloqueei a peça de novo. E aí Sim. foi, etc. Aí comecei a experimentar umas lives, porque uns amigos começaram a pedir, uns amigos artistas, o público começou a pedir o Walt Disney nas lives. Falei, mas vamos também ter uma proporção para isso. Então só fiz 9 lives com convidados, etc. E tal. E aí foi quando a coisa começou a acontecer de uma outra ordem. Ou seja, o mundo corporativo começou a flertar, começou a perceber quanto isso funcionava, e eu comecei a atender algumas empresas para fazer para funcionários que não tinham parado de trabalhar desde o início da pandemia. Então Ah, foi muito bacana isso. Eu fazia verdade. para o sistema deles, né? Eu estava em casa, mas fazia para o sistema deles uma hora e pouco de interação. Cara, isso foi uma das experiências mais bacanas que eu tive nesse período e que foi uma descoberta, né? Mais uma descoberta da possibilidade de que o nosso trabalho pode sim ser monetizado nessa forma digital. Então, o Porteiro ele vem a concluir
essa trilogia nordestina, que inicia com Domésticos em 2012, em 2015, Nordestinos, e 2017, O Porteiro. Então, são 3 espetáculos onde o recorte é a migração nordestina, os 3 com a perspectiva documental, ambos com a pesquisa de campo, onde a gente coleta depoimentos reais para criar dramaturgia, e os 3 que falam assim, com um público muito amplo. Isso foi muito bacana, porque as 3 peças, para minha surpresa, elas alcançaram um público muito expressivo, desde intelectuais ao público comum. Foi muito bacana. Sim. Pô, que história, que exemplo de projeto legal, hein, Lino? Que coisa legal. E é popular, né, cara? E aí você foi de ponta a ponta da lança para as empresas, mas também é acessível para o popular, para o porteiro, para as pessoas. Nossa, nossa, que bacana, que bacana. Deixa eu te perguntar uma coisa, até para dar uma guinada no artista empreendedor. É um projeto, como é pago, você já está recebendo, né, pela Secretaria Municipal do Rio de Janeiro, de Cultura, mas como é que faz para fazer esse projeto seu? Como é que entra? Como é que é isso? Explica um pouquinho. Bom, Vai que alguém tem interesse. Esse projeto da Secretaria, desculpa, te cortei, amigo. Não, Esse projeto da Secretaria e Economias Criativas foi um projeto de edital que eles lançaram, né? Então cada um propunha um tipo de proposta aí, e eu coloquei o artista empreendedor como meu projeto. E aí foi beneficiado. Mas esse projeto, eu tenho ele como workshops, como aula, como oficinas, como videoaulas, como, enfim, coach, etc. e tal. Isso eu já fiz desde aulas na universidade, aqui no Rio de Janeiro, na faixa. Eu dou aula, enfim, lá na pós-graduação, quando me convido para uma cadeira específica dentro do curso de gestão cultural. A minha cadeira é de empreendedorismo na produção. Então, eventualmente, eu dou lá, não tenho tanto tempo para ser um professor regular por conta do meu ator, né? Eu sou um ator também muito atuante, e isso é a minha área principal de trabalho. Mas, eventualmente, por exemplo, o campus já me convidou, a prefeitura me convidou para a Escola das Artes, para promover esse curso lá, o SESC, o SESI. Então, eu tenho uma ligação bastante considerável, assim. Então, em muitos momentos, em lugares diferentes, eu aplico esse método, então sempre com a proposta de que ele não seja teórico. Isso para mim, sempre, isso é uma premissa básica. Quando eu fui para a universidade, quando a faixa me convidou, inclusive eu me senti muito honrado para ir lá para dar aula na pós-graduação, eu falei, olha, eu só tenho um tipo de pensamento. Primeiro que essa minha cadeira é uma cadeira que não possui uma literatura tão vasta, né, para que seja aplicada em uma bibliografia tão ampla de pesquisa para os alunos. Mas eu tenho alguma bibliografia, sim, para ser colocada à disposição. Mas, independente disso, o meu método de trabalho, ele é muito mais da prática do que da teoria, né? Assim, eu não acredito numa produção que se pauta simplesmente na especulação intelectual. Então, eu proponho, em qualquer lugar desses que eu vá, de que seja transformado em produto o acontecimento aula, sabe? Assim, então, tem que acontecer. Tem que ter retorno. Por exemplo, eu dirigi, curiosamente, um dos lugares que eu dei aula há um tempo atrás foi no Teatro Miguel Falabella. Curiosamente, um dos projetos que aconteceu lá se transformou em peça posteriormente, e os 2 alunos me convidaram para dirigir, que foi uma alegria, que foi o Cafona Sim e Daí, que era um projeto do Sérgio Brito. Esses atores tinham sido atores do Sérgio Brito e tinham feito esse espetáculo na época. Eu achei extraordinário quando eles propuseram que queriam fazer esse trabalho. Isso virou projeto posteriormente, eles conseguiram fazer uma captação para isso e me convidaram para dirigir, consequentemente, né? E não era uma proposta que isso fosse acontecer, mas eles acabaram me trazendo para a direção, e foi uma felicidade. Então, assim, a ideia é sempre essa, sabe, Bruna? De que a aula ela não resulte simplesmente num apanhado de conhecimentos teóricos. É não, prático, ela né? Mostrar para que serve, praticamente. Exato. Então, isso está à disposição para quem quiser me convidar. Sempre que eu tiver pauta, sempre que eu tiver agenda, eu vou para qualquer lugar do Brasil.
Tá lançada aí. O Matheus Marra estava na primeira live, não sei se ele está aí. Tá vendo aí, Matheus? Ele, não sei se ele é o gestor lá do Sesc Três Rios. Eu fiz uma oficina Corpo Inteligente, fiz essa tríade, né? Três Rios, Uhum. Macaé e Campos. E não sei se ele ainda está de gestor, mas eu mantenho contato com ele via rede social, ele é um querido. Uhum. Lino, quais são os critérios de escolha de trabalho que você tem? Quais são os critérios que você se baseia nisso, já que você tem, já é um ator, um produtor, uma pessoa que pensa em você mesmo como produto, como conteúdo? Quais são os critérios que você elenca para você aceitar um determinado trabalho? E se você já recusou trabalhos e por que você recusou esses trabalhos? Para mim ficou muito claro, sabe? Quando eu escutei o Ricardinho lá falando a questão das escolhas, isso ficou evidente. E ele não falou só isso, né? Ele falou muita coisa. E uma delas foi de que nem tudo é pra gente, né? Ou seja, a escolha Mara, se pauta nisso. Um personagem, ele que seja encantador na sua primeira leitura, ele pode ser um personagem que não funcione para o meu ator e que funcione brilhantemente para você, para o Bruno maravilha. ator. É isso. E a minha inteligência enquanto artista é em dizer e não fazer esse tipo, né, e não aceitar esse tipo de desafio, né? Isso ele deixou claro, isso não te faz menos ator que ninguém, Claro, claro. né? Ou seja, então assim, eu comecei a descobrir exatamente o que não funciona, né? O que para mim não cabe tão bem. E se eu posso aqui declarar uma coisa que eu falhei alguns anos atrás, foi exatamente, é bacana porque também você experiencia aquilo que você assimilou, que você concordou e que você trouxe para a tua vida, mas como somos contraditórios, teve uma pequena passagem alguns anos atrás, eu aceitei fazer um trabalho, por exemplo, vou declarar aqui para você, eu não sou um ator que eu acho que caiba muito bem dentro da dramaturgia shakespeariana, não acho. Apesar de eu ter sido convidado várias Aham, vezes para fazer. aham, Não foi uma vez, várias aham, vezes. aham, E eu aceitei uma das vezes. E não foi aham, legal. E eu já sabia que não seria. Você entende? Cadê a minha aham. inteligência? Né? Então, assim, a gente tem esse lugar de achar que a gente pode se desafiar. A gente deve se desafiar, claro que sim. Mas vamos nos desafiar dentro de um horizonte que você sabe que há diálogo. Né? E você sabe bem, eu não sou um ator que fica repetindo um personagem nem forma, muito pelo contrário. Eu sou um ator que me experiencio muito, mesmo. Eu sou um ator que a cada espetáculo eu mudo de direção, e não porque não tenha compactuado com aqueles diretores, mas porque eu acho que é necessário esse tipo de enfrentamento, né? De descobrir um outro cara, um outro tipo de linguagem, um outro tipo de condução. Eu procuro personagens que saiam da minha zona de conforto. Eu vou, né, do experimental, como Lady Christine, ao humor clássico, como é o Porteiro, por exemplo, né? A um espetáculo mais denso, como era o caso do Pastor. Enfim, vou para Eduardo Filippo, para um clássico italiano, e vou, né? Mas, assim, esses lugares, por mais que eles sejam diversos, eu não tinha dúvida que esses personagens me cabiam e eu serviria a eles, saca? Uhum. Então, assim, Sim, sim. é aí a tal da escolha. A escolha sabe, entende? Assim, não dá para ir pela ambição, sabe, Bruno? E tem outro lugar que eu descobri também. Eu gosto de uma fala desossada, de uma fala como essa que nós estamos tendo aqui, entende? Então, outros lugares não vão me caber também. Por exemplo, assim como eu acho que eu não sou um ator que não caibo bem dentro da dramaturgia shakespeariana, eu sei que eu sou um ator que caibo bem dentro da dramaturgia rodriguiana, por exemplo. Sim, Não tenho sim. dúvidas, já me experienciei Sim, algumas outras vezes, você entende? Então, assim, sim, isso, repito, não me faz menos ator que nenhum colega e vice-versa, né? sim. Eu acho uma experiência muito bonita que eu tive. Meu irmão é ator, você conhece também, e meu irmão, quando ele foi assistir o Pastor, ele ficou muito feliz, né? Enfim, com o espetáculo, etc e tal. E nós tínhamos feito esse curso com o Renatinho, com o Ricardinho Blá, né? E quando acabou, meu irmão chegou para mim e falou: Cara, eu achei sensacional esse trabalho que você está fazendo. Assim, tipo, muito impactante, muito forte. Enfim, achou que o Pastor era um trabalho
que marcante para mim desde aquele primeiro instante. Mas ele falou, eu não me vejo em hipótese alguma fazendo nada parecido com isso. Ele falou, não tem para onde, isso não me cabe. Ele falou, é impressionante como... Você entende? É esse o lugar. Claro, E, assim, meu irmão falou, eu acho maravilhoso, eu acho incrível, eu acho tudo, acho, mas para você. claro, Você serve claro. um personagem e esse personagem te cabe. É uma maturidade incrível, porque você falou assim, não vai deixar de ser bom ou mau ator se você recusa um trabalho. Pelo contrário, você vai dignificar a sua profissão. Exato, Isso é a dignificação total da profissão. Até para você mesmo, é um pensamento esperto e inteligente, muito bem trabalhada essa inteligência, para você mesmo não se queimar, porque você é o seu veículo de trabalho. Você vai estar fazendo um personagem que é duro para você, não tem mais volta, você pode vir a, pelo menos por um período, a se queimar, né? Porque você já viu que não... Ah, eu preciso de dinheiro, vou ter que aceitar. É muito... a se pensar, né? A não ser que eu consiga pegar um caminho que seja... que eu me aproprie dele. Eu preciso de dinheiro, preciso aceitar esse personagem. Senão, como é que eu vou pagar minhas contas? Tem que trabalhar junto com o diretor para se apropriar, para ele vir para o seu vocabulário um pouquinho. Senão vai ser uma sujeira só, né? E aí, a sujeira fica para sempre. Né? A gente já sabe de novela aí na antiga que fica uma sujeira aí para sempre, rotula aquele ator para sempre, aquele ator não consegue fazer mais nada por um bom tempo. Tem esse lado, agora tem o lado bom também do Abu Janra, né? Ele fala, pra que eu vou fazer esse personagem bem, o Ravengar? Eu não consigo mais trabalho. É um inferno televisão, é um inferno. Penso nele, penso no Cacá Carvalho fazendo Jamanta, né? As pessoas que criaram, nossa, uma coisa incrível do personagem, ficou estigmatizado com aquele personagem por um bom tempo, né? Teve que achar outros caminhos para quebrar aquilo, né? Porque às vezes o veículo te rotula de uma maneira, no caso o veículo audiovisual. E aí você tem que quebrar isso de alguma maneira. Mas fala, você já recusou trabalhos? Assim, tipo, não quero, recentemente, não sei. Sim. Depois deste furo que eu cometi... cara, olha, sem comentários, realmente. Eu queria ver você falando com aquela prosódia shakespeariana. Realmente, acho genial, mas não é pra mim. Tá tudo certo, entendeu? Claro. Mas sempre eu fui seduzido, sabe? Pelo aquela coisa, vem, porque aí, né, quando você recebe o convite, você é altamente adjetivado, né? E aí tal, imagina, vai ser fantástico, você é ótimo, não sei o quê. E eu já tinha lá comigo, falei, cara, isso dava certo, falei, isso não vai funcionar. E enfim. E aí depois disso, cara, depois dessa, definitivamente, Bruno, para cair em outra roubada vai ser difícil. Porque assim, mesmo, por exemplo, ultimamente, recentemente, nos últimos anos, eu tenho como planejamento, como organização, que são coisas muito importantes para quando você empreende, e definitivas, de lançar uma peça minha por ano, né? Uma peça para o Lino Ator. Então, uma peça inédita anualmente e manter o meu repertório em atividade. O repertório bem sucedido, obviamente. O repertório que fracassou, a gente deixa guardado lá e quando alguém pedir aquela merda, você oferece. Quando não, você esquece aquele trabalho. Né? Sempre tem um louco, né? Que chega lá e fala, você tem aquela peça XYZ, você fala, tenho, enfim, você quer, né? Você quase fala, pô, você tá certo disso, camarada? Você tá certo disso? Ué, mas já fiz também, entendeu? Então já fiz, o cara perguntou, eu falei, tenho, me ofereceu dinheiro, a gente vai lá e faz. Mas, nos últimos anos, eu acabei sendo convidado com alguma frequência para fazer trabalhos fora, né, da minha estrutura. Primeiro que tem uma coisa que tem que deixar claro, que tem uma coisa perigosa, entre aspas, do empreender, que as pessoas acabam acreditando que você não faz nada além da tua própria estrutura. Né? Então, assim, você tem que ter um trabalho também que é esse de romper com isso e deixar claro para as pessoas, não é isso. Né? É claro que é muito prazeroso você empreender, você realizar as tuas produções, as tuas ideias, porque você tem a escolha está na tua mão, isso é maravilhoso.
né? Escolher qual é o diretor que vai me conduzir, qual é a dramaturgia que vai me atender, quais são os parceiros que eu quero seguir com eles. Então, isso é muito bacana, né? E aí vem um senso de grupo, de companhia, de coletivo, porque eu trabalho muito com o mesmo cenógrafo, o mesmo iluminador, enfim, eu vou mantendo essas pessoas e isso vai me dando cada vez mais segurança enquanto artista. Isso é muito bacana, isso é muito poderoso. Vai criando uma linguagem. Exato, mas você tem que deixar claro para o mercado também. Não, eu tenho a minha estrutura, mas eu trabalho fora. E aí, quando as pessoas começaram a entender que o Lino também trabalhava fora, e aí começaram a surgir convites, né? O Serginho Modena me convidou para fazer esses fantasmas, o Ernesto Piccolo, enfim, e por aí vai. Então, assim, eu tenho então, alguns trabalhos, o Gustavo Waber, né, o Daniel Dias da Silva, enfim, muito felizes através de convites, mas também isso, quando me bateu, cara, eu falei, esse eu vou. E outros que eu disse não, mas disse não sem titubear, Bruno, assim, isso é algo que você não pode estar repetindo, porque senão você fragiliza a questão da trajetória, né? Você não pode comprometer uma trajetória, você pode errar, né? Mas a insistência nisso, ela compromete. E aí tem que ser o inverso. Né? Tem que ser o inverso. É rápido, Ô, Lino, e seus mestres? Quem são os seus mestres ou o seu mestre? Cara, são muitos, assim, né? Muitas pessoas que eu admiro, né? Assim, cara, admiro uma quantidade, mas eu acho que, nossa, né, cara, o Abu, que ninguém passa pelo Abu e não vai ficar com ele reverberando pro resto da vida, né? Eu tenho no Abu, além da figura, que era muito marcante, a voz, parece que ela tá aqui até hoje. E o Abu disse frases, e eu amo essa coisa da frase, né? O meu livro vai vir muito com isso também, com aforismos, com frases, citações. E o Abu fala algumas delas que foram determinantes para mim, né? Como qualquer mente medíocre tem uma ideia brilhante, genial é realizá-la. Isso é fantástico, entendeu? Assim, ele diz tanta coisa, ele diz tudo aí dentro, entendeu? Né? Então, assim, o sucesso e o fracasso são igualmente impostores para qualquer artista. Isto é foda, isso é genial, entendeu? Assim, o homem sintetizou a vida dentro disso, entende? Então, assim, para mim é isso. Como não ter como mestre? Tem duas frases desse cara que determinou como eu deveria atuar. Né? Atuar não só no palco, atuar na vida, né? Atuar como artista. É maravilhoso, entendeu, Bruno? Assim, é isso. Ele diz, realize, não pare. E a outra é assim, não tenha medo. É isso, né? Não tenha medo. Eu fiz uma apostila aqui na minha aula de Viewpoints que é se enforquem se enforquem nas cordas da liberdade. Essa eu gosto muito e eu lembro disso. Não foi uma fala que eu escrevi a ata, né? Não se falou com os mudos. Eu tenho essa ata de 49 tópicos. E ele esquecia meu nome, ou ele me irritava, achando que tinha esquecido, sei lá o quê. Ele me chamava de falso carisma. Falso carisma! Vem aqui, falso carisma. Venha escrever a ata. Eu escrevia lá no set de filmagem. E aí ele tinha uma que fala, jovens, envelheçam! Isso em relação ao palco, né? Jovens, envelheçam. Isso era genial, porque é uma metáfora, né? Tenha mais maturidade sobre o palco, não anda de qualquer maneira. Descubra 20 formas de andar no palco, não só uma. Aquelas coisas geniais dele. Linão, você gostaria, coisa que seja um pouco mais palpável, assim, que você esteja no âmbito da realização, né? Do realizável, de dividir o palco com quem? Quem você gostaria que você não dividiu ainda o palco como ator e quem você gostaria de ser dirigido que você ainda não teve essa oportunidade? Que seja no âmbito aqui que consiga, né? Não, ou do sonho também, vai que você quer ser dirigido pelo Coppola, sei lá por quê. Sim. Cara, eu sou um cara eu admiro e admiro declaradamente porque admirar o outro é aprender com o outro, né, cara? Quando eu não tenho... Então tem muita gente que eu tenho vontade de trabalhar, cara, muita gente mesmo, assim. Isso, inclusive, foi pergunta de uma outra entrevista que eu respondi esses dias. Ser dirigido, por exemplo, tem pessoas que eu quero repetir legal.
a parceria. Isso é bacana. Eu Isso não é sou muito de bacana. repetir direções, mas, por exemplo, o Serginho Moda é um diretor extraordinário. É um diretor que fala muito a maneira que eu gosto de ser conduzido enquanto ator, né? Porque também tem Sim. esse lugar que você deve descobrir. O Serginho, mas tem um cara, por exemplo, tem um cara que tem muito desejo de fazer um texto dele, uma obra dele. É o Daniel, eu adoro, eu já fiz, sei lá, 14 peças do Daniel entre produção, direção e atuação. Então é um cara que eu vou continuar trabalhando muito com ele. Mas tem Daniel outros Porto. caras que eu experiencio, Daniel Porto, que é o Newton Moreno. Eu tenho fascínio pela obra do Newton Moreno, Maravilhoso. tem uma admiração que ela se amplia não só pelo artista, pelo autor, que é a questão da origem. O Newton também é pernambucano, né? Então tem essa questão que faz com que eu tenha uma atração ainda maior por ele. É um cara que eu tenho muita vontade de trabalhar, porque eu vejo, eu observo, eu leio o Newton e Aham. acredito que isso vai acontecer e no momento exato. Nós já nos encontramos, já nos falamos, enfim, a gente se identifica, acredito nisso. Uhum. Mas por exemplo, tem um cara em São Paulo que eu amo, que é o Zé Celso, né, cara? Eu tenho loucura de trabalhar com o Zé, sabe? Eu espero que isso aconteça, sabe? Eu preciso experienciar Ele tá esse cara. montando um Ele Shakespeare aqui, hein? Tô fora, tô fora, tô fora, tô fora, tô fora. Brincadeira, brincadeira. Não caio nessa, não caio nessa. Entendeu? Me chamando. Não vou fazer. Tem uma trajetória zelar, meu Deus. Faça isso. Mas Mas fala. o Zé é necessário, sabe, cara? Assim, aliás, todos os veteranos, né, cara, eles são o nosso respiro, são a nossa maneira de acreditar, sabe, de que a arte, de que o mundo ainda vale alguma coisa, entendeu? O Zé continuar trabalhando, eu vi eu falando esses dias numa live, é extraordinário, cara. Ele se reinventando junto com a gente, né? Nesse momento, onde deveria ter sido preservado não só a integridade física, como uma instituição. O Zé é uma instituição, isso tem que ser É, preservado, né? E, infelizmente, a gente tem é um um país que livro não vivo, né? preserva isso. É um livro vivo, é um livro prático vivo, né? É, Mas o Zé, eu tenho vontade de trabalhar com ele. Isso é um desejo de muito tempo. você entendeu a pergunta da arteria aqui? Arte e circulação, querida, a gente Assim, divulga sempre. Patrícia, o marido Daniel volta. Eu não sei quando, porque esse é um espetáculo também que eu fui convidado para fazer. É um Ah, espe- tá. Foi o meu mais recente trabalho. Tem dois últimos mais recentes, que foi o marido Daniel, que foi esse que foi suspenso na semana que ia fazer a reestreia. Ah, tá. Por isso que eu não estava entendendo. O espetáculo que você já estava, que ia lançar. Exato. Ah, tá. Ô, queridona da arteria, artesanal está pensando algo para o ano que vem? O próximo ano? Eu acho que aí essa pergunta só com o Henrique e o Gustavo. Eu, por enquanto, venho conversando, mas eu ainda não estou sabendo de nada, não. Deve ter sempre, eles sempre têm projetos engatilhados, mas eu não sei agora o que está sendo feito, não. E ator, atriz, tem Olha, essa ideia de dividir. vários também. Ó, Daniel Porto acabou de entrar. Daniel, toda Oi, live que eu Daniel. estou, eu falo do Daniel pelo menos 20 minutos dele. Ele deve ter perdido esses 20 minutos que foi dedicado à memória dele. Eu Daniel, tenho muita vontade. sou fã do Pastor, Daniel. Pelo amor de Deus, tem que montar de novo essa peça. Pelo amor. É muito Olha boa. aqui, ó. Pronto, no jabá para Ah, Daniel. Pronto. ó, é uma ovelha de olho vermelho. Ai, que até a imagem é maravilhosa, né? Ela é É. metafórica, ela é simbólica. Nossa, ovelha, o bichinho super calminho, dócil, com olho vermelho. Aff, mãe. Artesanal sempre pensa, artesanal não para, é uma usina artística permanente. Mas fala, Daniel, seja bem-vindo. A gente pode fazer perguntas, tá? Se vocês quiserem, tudo bem. Fala e dividir cena Ator. com uma ator ou atriz. Tem uma atriz que eu adoro, cara, assim, que eu tenho uma admiração por ela, porque eu gosto muito dos atores que se experimentam, né? Que não Sim. são comediantes, mas que fazem bem humor, enfim, que não são
por exemplo, a Sueli Franco é uma atriz que eu tenho uma admiração absurda por ela. Eu acho a Sueli uma atriz incrível, não Aham. acho que ela tem metade do reconhecimento que ela merecia, que ela merece, Pois na verdade, é, entendeu? pois é, Ela pois é. é uma grande atriz que transita em todos os gêneros, sempre com muita categoria, e que não tem Humor, todo o reconhecimento que merece. humor incrível. É fluido. Tudo que ela faz de personagem é meio fluido. Assim. As coisas andam. Não tem força. Tenho muita vontade de trabalhar com ela, enfim, de fazer algum trabalho com ela. Ana Lúcia Torre é uma atriz que eu acho Sim, extraordinária também. também, Extraordinária. maravilhosa. Tenho muita vontade de encontrá-la. Enfim, tem muitos outros, cara, tem muitos outros. E tenho vontade, hoje em dia, já que eu não tenho uma companhia em termos de coletivo, né, de atores de trabalho regular, os meus coletivos eles se renovam, né? Ou seja, o grande parceiro nessa empreitada da Documental Companhia é o Daniel Porto, mas é um autor, né, e não ator. Eu tenho muita vontade de flertar com o coletivo, sabe? Assim, de me inserir, né, Sim. de ser aquele ator convidado para fazer um trabalho com companhias. A própria Artesanal é uma companhia que tem Sabia muita vontade de chegar nesse de ponto. voltar, Conheço o de Lindo, ele voltar. tá rodando, ele vai falar da artesanal. Já conheço o Henrique aí, ó. Ele acha que a gente não conhece ele. Ah, Claro, mas tem, ela tem, tem tem. prazer. Nossa, fazer essa celebração no palco, né? Dessas pessoas que se. Ó, sabia. Eu sabia. Esse rapaz não dá ponto sem nó. Henrique, ele não dá ponto sem nó. Ele viu que você tá aí, ó. Pum, jogou a corda. Ah, é um coletivo Não, saudável, né? Porque tem uma questão que, né, que o Henrique adora falar, que é muito horizontal. Tudo é horizontal, não é vertical. A conversa é horizontal, desde a equipe, com todo mundo, a reunião com todo mundo, o processo de pensamento, de concepção, quando entra para a sala de ensaio, um pouquinho antes de entrar para a sala de ensaio, todo o espaço, a Carlinha De Luca, a Fernanda, toda a equipe trabalha num coletivo para uma produção artística, não só o elenco, a parte, né, de elenco, né, e diretor, não, todo mundo conversa, todo mundo opina, eu nunca vi igual. E olha que eu passei pela MOC, né, passei pela Companhia sim. Aura, não desmerecendo cada um com o seu processo, mas eu sou muito feliz de ter entrado em 2009 e estar até hoje, assim. Já jogamos para o astral, né, amigo? Já jogou, já lançou. Sempre, sempre. Eu acredito que isso é um encontro que ele vai acontecer no momento certo. E, aliás, tem uma das coisas também muito bacanas que a gente vai aprendendo com o tempo, é que o teatro ele elege, né? O teatro ele tem a sua própria configuração, enfim, ele está num outro plano além do que a gente está, né? Ele vem de outra ordem. Então, foi uma coisa que eu aprendi, por exemplo, com o Pastor. Isso foi Karina, a diretora do Pastor, que me falou muito isso. O Pastor era um projeto muito perigoso, né? Porque ele era Sim, muito ousado. sim. Então a gente não sabia o que ia acontecer, né? Era a estreia de um autor, era o lançamento do Daniel Porto, num texto completamente perigoso. E ela, E a ela era da performance, não era? Eu lembro de uma conversa que a gente tinha. Ela pesquisava a performance, né? Sim, sim, sim. A Karina, ela é uma ítalo-brasileira, ela tem um trabalho muito interessante em Roma, com o teatro do Dário D'Ambrosio, que é o teatro patológico, né? Então ela já trabalhou com Barba, então a Karina tem um trabalho aí, a companhia dela trabalha muito com experimento, com a performance, então a Karina é uma pessoa incrível. Mas a gente sabia do perigo que era apresentar um trabalho como esse, especialmente no Rio de Janeiro, né? Que tem um teatro menos experimental que São Paulo, por exemplo. A gente sempre Sim. discutia isso, era um trabalho que tinha características muito mais possíveis de acontecer em São Paulo do que no Rio de Janeiro. Mas a gente bancou e ponto final. Mas a Karina, no processo de ensaios, nós tivemos alguns atores, porque as pessoas às vezes pensam que passou um solo, não é um solo, era um espetáculo com Uhum. 3 atores, era eu fazendo o pastor, mas a Kátia Camelo, que foi da Artesanal, trabalhou muitos Sim. anos com a Artesanal, e o Cesário Candi. Então, nós três que fazíamos a peça. Só que essa configuração
ela levou um tempo para se fechar. Assim, acho que devem ter passado mais outras 2 duplas além dessa que ficou. E Sim. eu, enquanto realizador do projeto também, eu fiquei muito tenso, cara. Sabe assim, eu era o protagonista do negócio e ainda tinha essa empreitada dos atores que ficavam receosos, com medo, sem entender um pouco da proposta. Então, assim, teve de tudo nessas passagens, entende? E a Karina foi a pessoa que meio que nos colocou isso e eu entendi perfeitamente, né? Aham. A Karina é a pessoa que vai muito à Grécia, né? Ela vai muito, ela volta sempre para fazer estudos e workshops e trabalhos por lá. E ela falou, Lino, o teatro elege. Não se preocupe, tá tudo certo. Ela, tá tudo certo. Não era essa pessoa. Não era. Ela falou, É, eu como não estou falando falava, com... né? O Abujamra falava que teatro é seleção natural. Exato, Teatro é seleção. exato. Não força a barra. O próprio organismo do teatro vai deixar as pessoas que têm que ficar e as pessoas vão embora. Não tem, né? Não tem lugar ruim. Calma, vamos deixar. Legal, porque eles conversaram no mesmo elege. O teatro elege. É verdade. É, É verdade. exatamente. Inclusive os que ficam, né? É, Os que e ficam aí na fica de verdade. caminhada, na caminhada. Não fica pelo um trabalho, fica porque quer ter aquele discurso também. E aí vira uma potência. Aí o trabalho realmente vira uma potência. Vocês deveriam voltar com o pastor ou pensar numa maneira online. Aqui tá, né, eu fazer até não um jabá, mas eu fazer uma divulgação de uma coisa que eu não estou sabendo muito. Mas tem uma peça online aqui que bombou, não sei se você ouviu aí no Rio, chamado Pandas. Os Não. Pandas. E eles é um texto do Matei, esqueci o nome do autor, que é um autor bem político, com um discurso político. Pandas, e tem um outro subtítulo, e eles estavam fazendo pelo Zoom, e foi bem falado, deu uma grana para eles, e eles tiraram uma parte desse bilheteria e deram para o projeto social Marilene Collet, que distribui Uhum. cestas básicas para os técnicos. Eu ganhei uma cesta básica. Então foi uma coisa bem estruturada, tinha um pensamento logístico bem interessante. Eu acho que o pastor podia voltar numa pegada assim, sabe? E era cada um na sua casa, Uhum. era cada um tinha aí eu não vi a peça, mas eu vi a repercussão e eu vi um podcast com ele é produtor e o ator Bruno Cotti, se não me engano. Então eu acho, jogo aí a provocação do Uhum. pastor voltar nessa pegada, Sim, sim. principalmente que as pessoas estão voltando tanto para esse lugar da religião, né? As pessoas estão em casa Uhum. refletindo sobre religião, sobre religar, e que forma é, que religião é. E o pastor leva esse lugar dessa dubiedade mesmo, né? Dessa provocação, Uhum. que deixa aí uma provocação para você. O Henrique é fã da Karina. A Boa. Karina tem um trabalho lindo, realmente. Vou fazer agora as minhas rapidinhas, que eu adoro, e saber de uma questão mais pessoal, assim. Então vamos lá. E aí eu vou te dar um beijo e a gente vai seguindo aí para o final. Se alguém tiver perguntas, é o momento. Então vamos lá, Lino. Um medo. Cara, de perder a minha mãe. Uma superação. Do medo de que as coisas não acontecessem quando no primeiro ano no Rio de Janeiro. Uma saudade. De Gravatar, do cheiro que Pernambuco tem. Um amor ou amores. Ah, de mãe, né, cara? Não tem nada igual, né? É extraordinário. E de vó. que De vó também eu acho que é uma super mãe. Eu acho que é sempre a potencialização da mãe. Lindo. E quem foi e quem é o Alexandre Lino? E eu sei lá, Bruno. A gente é
Eu A acho que gente, eu vou te a ajudar gente é numa. Enquanto você está inacabável. pensando, eu nunca, acho que eu não vou deixar de falar sempre isso, assim, eu nunca vou deixar de falar sempre isso. Eu vi com o Alan a entrevista do Júlio Adrião, você viu? Não. Foi incrível, porque ele falou assim: ah, a pandemia para mim, lógico, tem um lugar que, né, notório, que não é bom para todos, né, desse confinamento, desse perigo constante. Mas para mim, rapaz, eu mexi em gavetas emocionais que eu acho que eu não mexeria nunca. A vida me fez parar em casa e mexer nessas gavetas emocionais. E não só as emocionais, que eu mexi em gavetas concretas, físicas, assim, e vi projetos que eu deixei de fazer, não sei porquê, pela velocidade da vida, ou por estar em outros projetos. Eu falei, nossa, eu vou montar isso agora. Isso aqui, eu me reconheço nesse projeto que está na gaveta, e eu estou fazendo as coisas dos outros. Então, achei isso tão... Nunca mais vou esquecer. Assim, ele falou de uma forma muito melhor que a minha, assim, de uma forma tão poética, que eu não esqueço mais. Então, quem foi e quem é o Lino? Alexandre Lino, multifacetado da arte. Eu sou e fui e você para sempre, cara. O menino lá de Gravatar, sabe? É isso. Eu quando eu falo que eu não sei quem é, no sentido da gente estar sempre se renovando, né? A gente vai se modificando com os acontecimentos. Por exemplo, eu não sou a mesma pessoa antes da pandemia e quando tudo isso passar eu sou uma outra pessoa, porque esse impacto ele foi imenso. Então, realmente eu não vou ser a mesma pessoa, não tem como, é impossível. Mas se tem algo que mais me identifica, que é menos mutável em mim, é essa essência do que eu fui e de que eu permaneço e de que serei para sempre. Eu gosto de manter as minhas características, os meus valores, as minhas ideias desse menino lá de Pernambuco, sabe? Assim, foi muito feliz tudo que me foi dado pelos meus pais, pela minha família, sabe? Então, aquele universo que me cercou de humildade e de verdade e de acreditar no mundo, nas pessoas, putz, sabe, isso para mim não sai mais. E eu digo mais, talvez isso me caracterize de uma forma muito simplória para algumas pessoas, assim, né, muito reduzida, tipo, de que eu sou, Aline, você é um cara bacana, você é um cara bom. E hoje quase que não tem muito espaço para isso, né? Parece que tem um pouco de ingenuidade e tal. E eu adoro quando alguém me fala isso, mal sabe assim, tipo, não, isso não, para mim jamais vai ser algo pejorativo, jamais vai ser algo que me deprecie, pelo contrário, eu acho que essa deveria ser a prática da nossa natureza. Uhum. Então, eu sou esse cara. Querido, muito obrigado. Eu sou fã do seu trabalho, te amo, você sabe disso. A gente passou por muitas coisas juntos, né? Abrimos muitas portas, passamos quebrando essas portas às vezes. Às vezes essa porta fechava, a gente não conseguia entrar mesmo. E temos uma história bem consistente, bem longínqua, assim. Eu sou muito fã do seu trabalho com o resgate dos nordestinos, esse lugar que você trabalha com a arte junto com a sua essência. Sou muito fã. Eu te confesso que algumas coisas eu perdi, agora na live eu fiquei mais fã ainda, eu estou sabendo com mais consistência desse teu trabalho. Sou fã desse artista que você sempre foi empreendedor, sempre foi, e sempre foi aberto a todos que estavam com você. É um cara que não esquece a raiz, nem das suas raízes nordestinas, nem da raiz de amizade. Está sempre indo junto com essas pessoas, dando as mãos e vamos todos, tem para todo mundo. Sou muito fã. Obrigado aí pelo seu tempo, seu momento, e eu estou sempre orando e torcendo por você. Tenha certeza disso. Igual, amigo, igualmente, você sabe o quanto eu gosto de você, e isso tem um valor imensurável para mim. Nós passamos um pela vida do outro, não, nós ficamos porque nós passamos por coisas muito significativas, né? Passar por Mulan juntos, passar pelo Teatro Glória junto, e nós dois temos vivido a artesanal, aliás, não são dois, são três momentos muito, muito potentes para a nossa vida artística, né?
E a nossa vida artística, ela não está dissociada da nossa vida, né? Porque nós nos entregamos para o nosso ofício. Então, Fizemos amigo, o te Patativa amo. juntos, né? Também. A gente não falou tanto do Coisas Patativa. mais, coisas mais lindas que nós já fizemos no teatro, sem dúvida nenhuma. Patativa. Asilo Paraíso. Caramba. Nós esquecemos de falar de E Asilo Paraíso. nossa, Você você fazia um fazia. croata. Você fazia um croata. Aí você fazia a gente brigava em cena, a gente tinha uma Exato. rixa. Você com deficiência, como é que fala direitinho assim? Não é cego, né? Fala Deficiência visual. é, Pode falar cego. Pode cego. é, Sim, sim, sim. e eu croata, você nordestino, né? Junto com a Raiz, sem querer maquiar essa personagem, cego, e eu um bicho um croata. Os dois não se entendiam, mas se entendiam muito. E ficavam discutindo ali em cena. Nossa, eu tinha esquecido disso. É. Legal. Aliás, dois trabalhos lindos, né, Bruno? Dois trabalhos É, potentes, né? Assim, o potente. Asilo foi de uma coragem imensa, né? O Alan É, foi muito corajoso quando nos propõe aquela ideia, né? Aquele conceito de espetáculo, assim. Foi realmente um dos momentos muito bonitos também da nossa trajetória, cara, sim. porque era desafiante, especialmente para atores tão jovens como nós naquele momento, né? Era É, muito sério o que ela estava propondo para jovens, né? Nós tínhamos 20 e sim, poucos anos apenas, sim, entendeu? Então, sim. era ainda um início de trajetória. A gente já tinha feito algumas coisas, claro, já tinha Sim, feito trabalhos como Patativa, que tinha sido muito bem recebido, muito bem sucedido, mas quando o sim. Alan propõe o Asilo, cara, é uma virada muito grande, porque é um lugar de experimentação muito mais profunda, né? Enfim, e foi incrível, cara. Então, a gente tem história, meu. Eu já te Tem falei, a gente tem história. São 20 anos de brincadeira, entendeu? 20 anos. É 20 anos muita história. fazendo, empírico, fazendo. Para É. fazer mais, fazer mais, fazer mais. Querido, eu acho que essa live é rica demais para todo mundo aí que está na arte, que está pensando, o que eu faço, como eu ajo, o que eu tenho que fazer, me produzo, espero. É uma live muito instrutiva, muito necessária, eu acho. Eu acho que uma das poucas lives que eu vi que ela tem uma pegada social, sabe? Não é só contar da vida, tudo bem. É passar por esses problemas, esses percalços que nós passamos e nos transformando e achando soluções para continuar com alegria, né? Sobretudo com alegria, com humor. Exatamente. Exatamente. O humor é uma Exatamente. potência e você tem isso. A gente já riu muito, nós já riu de cada. A gente Oh, chegava no ensaio no Glória 11 horas da noite, meu amigo, às 23 horas. Saía de lá, sei lá que horas. Nossa, amigo. Não, e tinha aquela história de sairmos, sei lá, 3, 4 horas da manhã. Era isso, era 3, nossa. 4 horas da manhã. E eu E lembro que você nesse trabalhando no telemarketing, na TL. 6 horas da manhã, meu horário era às 6 da manhã. Era às 6 da manhã. Era às 6 da manhã. Telemarketing na TL, meu irmão. Não, olha, tem uma das passagens que eu mais gosto, cara, dessa história. É muito bom, né? É muita história, cara. A gente não ia lembrar aqui em 2 horas de 20 anos. Mas tem uma que eu adoro, que é a Samantha Gilbert, nossa amiga querida. Um dia chega lá no teatro. Figura. E Já, nós já. estávamos, já todo mundo já tinha encontrado algum caminho para os seus personagens. Você tinha defendido já essa história do croata, que era fotógrafo, não sei o quê, e vai, vai. E eu era um cara que praticamente não dormia, né? Porque assim, eu tinha que estar 6 horas da manhã no telemarketing, e eu saía de lá e já estava fazendo produção. Então tinha que voltar para o Glória depois do trabalho para fazer produção e esperar para virar a noite para ensaiar. Então, assim, foi um período. Coisas que quando a gente tem 20 anos a gente aguenta, né? Depois a gente não aguenta mais. É bom gastar enquanto dá, né? Vamos gastar enquanto tem. Mas a Samantha chega um dia, e a Samantha naquele processo que é só dela, que é maravilhoso. Ela chega para mim e fala, Lino, tava completamente fora. O que foi, Samantha? Você começou a chorar, eu não consigo entender. O quê? Você não dorme? Eu não sei como é sua vida, é uma loucura, como é que você consegue viver?
E você já conseguiu achar um personagem, Lino? Como é que você conseguiu no meio disso tudo? Eu falei, sei lá, eu também não sei, Samanta, eu também não sei, entendeu? Você que tá dizendo. Cara, muito bom, sabe, cara? São coisas que a gente quer que só a vida oferece, assim. E esses encontros são as melhores coisas, irmão. Isso é o que fica, entendeu? Para sempre. Isso fica pra sempre. Tanto que, assim, a gente já marcou, a gente já tinha marcado uma vez, tem que marcar de novo. Mulan vai estrear nos cinemas, a Amanda já está pronta, apta, e assim, a gente vai ter que se encontrar. Nem que eu assista aqui no Rio, eu assisto no Rio com a Amanda, depois eu vou para São Paulo, assisto com você, a gente vai fazer um movimento, e isso tem que ser festejado, amigo. Tem que ser festejado. Com certeza. Querido, um beijo, senão vai estourar nosso tempo. Beijo, obrigado, tá? Vai estar no YouTube, pessoal, e no YouTube também. Obrigado, querido. Obrigado por você, não. Já tá tendo. Beijo.